Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Aleluia, você pode fazer assim, aleluias. Oh, glórias. Obrigado, pastor Silas, pastora Thaís, é uma honra estar aqui. Antes de você se assentar, eu gostaria de que nós pudéssemos ler a palavra rapidamente, em reverência ao nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 13, verso de número 23. Se você pudesse colocar de pé por um minuto, em reverência à palavra do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Vou esperar, socorre aí, gente. Quarta-feira temos discipulado na igreja. Olha aí. Ali você vai conseguir ir encontrando com velocidade a palavra do Eterno, amém? Oh, glórias. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto à semente que caiu em boa terra, fala comigo, boa terra. Mais uma vez, boa terra. É o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Nós estamos numa terça-feira que representa a esperança. Pessoas chegaram aqui, Deus, com fome e sede da Tua palavra, na esperança de serem transformados pelo Teu Evangelho. Somente a Tua palavra pode mudar totalmente o rumo da nossa história. Só a palavra do Senhor pode transformar as nossas vidas. Nós cremos que sairemos daqui, Deus, colhendo 30, 60, 100 vezes mais daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Obrigado à banda. Pedi para vocês ficarem, vocês são abençoados. Deus abençoe. Hoje é um dia muito especial, estou com a minha família aqui. Gostaria de pedir para o Rafinha e a Bia se colocar de pé. Do nosso testemunho, a Beatriz, ela é a mais velha, né? E ela está aqui nos acompanhando hoje, tem 25 anos, casada com o Rafinha, fonoaudiólogo, uma bênção, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigado por estarem aqui. Você pode dar uma salva de palmas pela vida deles, em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu estava orando em relação a tudo que nós estamos vivendo aqui nessas terças-feiras. Essas terças-feiras, elas não começaram agora no mês de março, elas começaram no mês de dezembro. No mês de dezembro nós sentamos numa mesa e nós oramos por esse momento que está acontecendo aqui. O Senhor começou a direcionar a vida do pastor Silas, a vida da pastora Thaís, para que nós pudéssemos e alcançássemos pessoas na cidade americana. Quantos creem que essa cidade vai ser alcançada e transformada? E tudo isso parte daquilo que eu quero ministrar sobre a vida de vocês hoje. Eu gosto de me atentar aos detalhes da Bíblia, porque no detalhe da Bíblia há uma riqueza poderosa que pode transformar a nossa vida. Muitas das coisas que nós não estamos vivendo ainda é porque ainda não compreendemos, ainda não tivemos o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente começar a entender algumas coisas, é como se acelerasse rápido demais alguns processos na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu treinei durante 10 anos da minha vida. Treinava todos os dias. E eu só engordava, ou eu não tinha perda de peso, de gordura. Aí um dia eu encontro o pastor Silas e a Thaís num restaurante. Fazer o quê, né? Gordinho gosta de comer. E aí ela falou assim, não, eu tô passando um médico. E quando eu comecei a passar nesse médico, ele me trouxe um estudo do meu intestino e tal. E aí eu comecei a emagrecer, eu falei, meu Deus, ela entendeu alguma coisa que eu ainda não entendi sobre mim. E depois que eu entendi, me conectei com o Silas, me conectei com o doutor, me conectei com o João que está ali. De repente começou a acontecer rápido demais na minha vida, porque eu entendi algo que eu não entendia. Está fazendo sentido para vocês, amém? Todas as vezes que você entende algo da parte do reino de Deus, que você entende as coisas espirituais, algumas coisas começam a acelerar na sua vida. Tem coisas que você ainda não está vivendo, não porque Deus é mau ou porque Deus não quer te entregar, porque a Bíblia vai dizer que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. A questão é que eu não tenho algumas coisas que me pertencem, que já foi me entregue lá atrás, porque eu ainda não tenho maturidade para receber essas coisas. Como eu ainda não entendi o processo, como eu ainda não entendi o que Deus está querendo falar comigo, Deus não pode liberar, porque se Ele liberar algumas coisas sobre a minha vida antes de eu entender, Ele pode me matar. E aqui nós vamos compreender algo que Jesus está falando. Essa parábola que eu acabei de ler para você é a primeira parábola que Jesus contou. Por ser a primeira, é algo muito importante.
Os discípulos questionaram Jesus dizendo: mestre, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer. Ele fala assim: se vocês não entenderam essa, vocês não vão entender as outras, vocês vão ficar perdidos nas outras. Então Jesus começa a explicar essa parábola aqui. E ele vai dizer que o semeador saiu a semear e começou a lançar sementes. Parte da semente caiu na beira do caminho, parte da semente vai cair num solo rochoso, parte da semente vai cair num solo espinhoso, e parte da semente vai cair numa boa terra. Fala comigo: boa terra. Essa é a primeira parábola, é o primeiro ensinamento que Jesus começa a trazer. Então ele vai e explica para os discípulos. A semente que caiu na beira do caminho é aquele que, lançando a palavra, a pessoa não entendeu o que foi pregado, e por não ter entendido o que foi pregado, o diabo vem e rouba aquela informação. A semente que caiu num solo rochoso é alguém que não tem base para que cresça raízes, porque as preocupações da vida e as preocupações com as riquezas dessa terra têm feito com que essa pessoa não consiga frutificar naquilo que Deus está falando sobre ela. Aí ele vai falar sobre um solo que cresceu num solo espinhoso. É aquele que ouve o evangelho com grande emoção, fica animado, fica feliz, gosta de ouvir, mas por causa das perseguições da vida, ele não consegue permanecer e ele seca, e por isso não consegue gerar frutos. Aí ele vai falar sobre a boa terra. E ele vai dizer que a boa terra é aquele que entendeu. Fala comigo: entendeu. Ele ouviu, fala, ouviu e entendeu. E por isso ele produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Quando você ouve o evangelho e você entende o que está sendo pregado, é como se a semente que foi lançada dentro do teu cérebro, da tua mente, ela começa a brotar, desce para dentro do teu coração, e alguém com fé recebe essa palavra e diz: eu creio que Deus pode mudar minha vida, eu creio que essa palavra é para mim, eu creio que Deus pode transformar todas as coisas. Não tem como explicar, é alguém que recebeu e fala: é para mim, Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha história. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que algo está sendo gerado dentro de mim. Aquele que ouve e entende, esse sim produz. Mas aquele que ouve e não entende, ele continua vivendo a mesma vida. Isso explica o porquê tem pessoas que estão há mais de 20 anos na igreja e não viveram nenhuma mudança, e pessoas que chegaram um ano atrás já estão pregando, ministrando e fazendo muitas coisas, porque não é sobre o tempo de igreja, é sobre o nível de entendimento daquilo que está recebendo. Ah, mas eu estou 20 anos na igreja, o pastor Silas nunca me deu uma oportunidade. Não é o pastor que dá oportunidade, é Deus que te enxerga no meio da multidão, é Deus que muda a tua história. A partir do momento que eu entendo algo, Deus começa a trabalhar e produzir a 30, 60, 100 vezes mais. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para a tua vida. Hoje é noite de entendimento, hoje é noite que Deus muda história, hoje é noite que Deus troca todo o diagnóstico, porque algumas pessoas chegaram aqui como boa terra e vão sair daqui produzindo 100 vezes mais. É a primeira parábola. Mas existe um outro detalhe na Bíblia sobre Jesus contar um milagre, e esse milagre é contado nos 4 evangelhos. Você sabia que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele é contado nos 4 evangelhos? E esse milagre é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos. Nem mesmo o primeiro milagre de Jesus é citado nos 4 evangelhos. A ressurreição de Lázaro não é contada nos 4 evangelhos. A filha de Jairo não é contada nos 4 evangelhos. Mas a multiplicação dos peixes e dos pães é contado nos 4 evangelhos. Porque a multiplicação dos peixes e dos pães está relacionada a uma parábola de entendimento. Jesus, ele quer que nós venhamos entender algo com esse texto. O texto vai dizer que Jesus estava pregando o evangelho num lugar deserto. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam ouvindo. A noite chegando, o tempo passando. Então Jesus chama os discípulos e fala assim: o que nós vamos fazer? Aí começa, no olhar dos 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles começam a trazer alguns relatos. Um vai dizer assim: mestre, o lugar é deserto, já é tarde, manda a multidão embora. O outro vai dizer assim: Senhor, nós só temos 200 denários. 200 denários não é o suficiente para sustentar tanta gente. Jesus, já sabendo o que ia fazer, perguntou para saber qual seria a resposta deles, porque toda pergunta vai trazer para fora o entendimento que a pessoa tem sobre aquela realidade.
Quando você estava na escola, você fazia uma prova, e a prova tinha perguntas, e as perguntas que eram feitas na prova era para saber qual é o seu nível de entendimento. Sabe o que Jesus está fazendo, pastor? Ele está tentando levantar o nível de entendimento das pessoas que estavam com ele, porque não dá para viver milagre se o povo que está comigo não está entendendo o que Deus está falando. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor começou essas terças hope porque Ele precisa alinhar aquilo que Ele está falando no coração do pastor de vocês com aquilo que Ele quer alinhar no coração da igreja. E de repente, 100 vezes mais vai acontecer nesse lugar. De repente, Deus vai começar a multiplicar rápido demais. Por quê? Ele está fazendo uma pergunta para levantar o nível de entendimento. Jesus já sabia o que ia fazer. Deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo. Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Ele não perdeu o controle da tua história. Ai, como eu ouvi aqui, a gasolina subiu, a carne está caro, as coisas estão desesperadoras. Ainda que venha passar sofrimento por toda a terra, a tua casa não será atingida no nome de Jesus. Quando eu entendo que lá no Egito chovia em todo lugar, mas aonde os israelitas e os hebreus estavam, havia um tempo aberto. Por quê? Não importa o que aconteça na terra, eu e minha casa estamos guardados pelo sangue de Jesus. Entendimento. Só que eles levantam 3 pontos importantes aqui no meio do milagre que Jesus queria realizar. Quantos creem que Jesus tem milagres para realizar na sua vida aqui, amém? Jesus tem milagres para a tua vida, mas sabe qual é o problema do porquê o milagre não acontece? Porque ainda não entendemos que Deus é um Deus ilimitado. Então nós colocamos limites em Deus, nós colocamos objeções em Deus. Olha as objeções que eles levantam. A primeira objeção, fala comigo, tempo. Mais alto, tempo. Eles estão dizendo assim, já é tarde. Segunda objeção, fala assim, local. O lugar é deserto. Terceira objeção, fala comigo, dinheiro. Ele fala assim, 200 denários não seria suficiente para alimentar tanta gente. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós limitamos Deus no tempo, no recurso e na geografia. Sabe o que é, pastor? O lugar de onde eu nasci, ninguém pode ser grande. Da casa que eu vim, ninguém pode viver algo extraordinário. O local que eu fui criado, a escola que eu estudei, o ambiente que eu estava, não posso ser nada porque eu vim desse lugar. Deus me trouxe aqui para dizer, nenhum local limita Deus. Nenhum local limita Deus. Se Ele quiser te pegar e tirar você daqui, colocar você lá em cima, só Ele pode fazer. Para de colocar limites em Deus. Para de limitar Deus. Ezequiel capítulo 37, o profeta é levado pelo Espírito ao deserto. E quando ele chega num lugar deserto, vários ossos secos naquele lugar, a Bíblia vai dizer, ossos secos, vírgula, sequíssimos. Ou seja, estava destruído mesmo. E ele fala assim, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Ele vai falar assim, Senhor, tu sabes. Ele fala assim, então começa a profetizar. Profetizar é liberar sementes. Profetizar é liberar palavras. Profetizar é lançar sementes em solos aonde eu entendi que só Deus tem poder para fazer, irmão. Começa a profetizar no teu casamento, na tua casa, na tua família. Pastor, mas os ossos estão sequíssimos, a conta está sequíssima, está tudo ruim. Se você abrir a boca e começar a profetizar, não importa o local, Deus pode fazer. Não importa o lugar, Deus pode transformar. Aprenda uma coisa, Deus nos mostra que o local não pode impedir nada. Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto, irmão. Local não limita Deus. Ai, o lugar é deserto. Ai, porque do bairro que eu vim, da terra que eu fui criado. Irmão, nasci em Pirangi. Alguém aqui conhece Pirangi? Pode vir alguma coisa boa de Pirangi? Irmão, nasci em Pirangi, 10 mil habitantes. O local não define ninguém. O que define eu e você é a palavra que Jesus liberou sobre as nossas vidas. A segunda coisa que eles vão dizer, já é tarde, fala comigo, já é tarde. Eles estão limitando Deus no tempo. Tem pessoas que estão limitando Deus no tempo. Ah, pastor, sabe o que é? Eu não vou na terça roupa porque já deu minha idade, sabe? Durmo cedo. Não, pra mim não dá. Deixa os mais jovens fazer, deixa os meninos. Quando eu era menino eu fazia também. Deixa eu te falar uma coisa. Com Moisés ele começou aos 80 anos. Abraão, ele começou tarde demais, que Abraão começou a gerar filhos. Presta atenção, irmão. Para de limitar Deus no tempo. Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer agora na tua vida. O tempo não limita Deus. Nada pode parar Deus. Mas eu sou jovem demais, não importa. Eu sou velho demais, não importa. O que importa é a palavra que eu recebi. Quem me chamou, quem me escolheu, quem me elegeu nele antes da fundação do mundo. O tempo não pode parar aquilo que Deus tem para nós. Gente, olha que engraçado esse texto. Gênesis
18, verso de número 12. Vai dizer assim, ó: por isso riu consigo mesmo ao pensar, depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter filhos? O anjo chega na casa de Abraão e fala assim: ó, esse ano, no ano que vem, a sua esposa vai ter um filho. Você vai estar com um filho no colo. Sabe o que ela fala? Ela estava ouvindo por trás da tenda, e ela dá risada. E ela fala assim: ah, sério? Não, já estou velha, eu já estou enrugada, já é tarde. Aquilo que Deus podia fazer na minha vida, pastor, já não dá mais tempo, já foi. Agora já se deu tudo, já se perdeu. O anjo liberou uma palavra dizendo: no ano que vem você vai ter um filho. Gênesis 21, verso de número 6 ao verso de número 7. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Será que você pode virar para alguém do seu lado e dizer assim, ó: quem diria, hein? Fala para ele: quem diria, hein? Começa a profetizar sobre a vida dele. Fala assim: quem diria que esse ano haveria casamento? Quem diria que esse ano nós teríamos o nosso filho? Ah, quem diria que esse ano a Terça Hope se tornaria um dos cultos mais relevantes dessa cidade? Meu Deus, quem diria? Quem diria que Deus ia fazer? Quem diria que Deus desceria? Quem diria que Deus mudaria o diagnóstico? Quem diria que Deus derramaria cura? Quem diria que você veria os seus filhos sendo batizados na igreja? Quem diria que você viria o teu marido que disse: eu nunca coloco o pé dentro da igreja? Quem diria que esse ano ele vai batizar? Quem diria? Quem diria? Ei, deixa eu te falar uma coisa: nada pode limitar o poder de Deus, nada pode impedir aquilo que Ele tem para fazer. Quem diria, hein? Quem diria que nós ia estar magro, velho? Nós era gordo, pastora, quem diria? Meu Deus, quem diria? Quem diria? O quem diria de Deus está nessa igreja hoje. E vai chegar um momento que vocês, toda a liderança, vão olhar para trás e vão chorar dizendo: quem diria que ia acontecer? Quem diria que a cidade ia parar? Quem diria que as pessoas viriam correndo desesperadas, clamando ao único Deus, ao único Senhor dessa cidade? Quem diria? Ela está dizendo: quem diria, hein? Que no dia do teu casamento, quando você entrar, o pastor vai estar te olhando lá do altar e vai falar: quem diria, hein? Deu certo, achou que não ia conseguir pagar o casamento, está dando tudo certo. Quem diria que quando a criança nascesse, você ia ter desesperado dizendo: como eu vou sustentar, como eu vou fazer? 10 anos depois você vai olhar e vai falar assim: quem diria que Deus cuidou? Quem diria que Deus sustentou? Quem diria que Deus mandou a provisão? Quem diria? Ele disse, e se Ele falou, Ele vai fazer e vai cumprir na tua vida. Não se preocupe. Presta atenção nos detalhes do texto. João capítulo 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava morto. Ficando um pouco mais na cidade, foi depois para lá. Quando ele chega lá, Marta e Maria vêm até ele e falam assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Estivesse é o que, gente? Fala comigo: passado. Estivesse é? Mas agora eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Jesus olha para ela e fala assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viver. Ainda que esteja morto, viver. Sabe qual é a resposta dela? Eu sei que lá na frente ele vai ressuscitar. Você vai perceber que no fator tempo, ela vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, passado, ele não teria morrido. Mas eu sei que lá na frente, futuro, ele vai ressuscitar. Sabe qual é o problema nosso? Nós cremos no Deus que poderia ter feito, nós cremos no Deus que vai fazer, mas nós não cremos no Deus que pode curar a tua vida hoje, que pode transformar a tua vida agora, que pode mudar diagnóstico hoje, agora, realidade agora. Pessoas podem ser curadas do câncer agora, pessoas podem ser restauradas agora. A palavra daquilo que você estava esperando pode chegar no teu celular agora. Pessoas dizendo: pode vir que a vaga é tua, pode vir para esse lugar. É hoje, Deus pode fazer hoje, não é amanhã, não é ontem. Para de limitar Deus em relação ao tempo. Não, porque amanhã, lá na frente, você já percebeu que nós conseguimos crer no milagre que poderia ter acontecido ontem, nós conseguimos crer no milagre que vai acontecer amanhã, mas nós limitamos Deus no agora. Não, Deus não pode fazer agora.
Para de limitar Deus, irmão. Nós precisamos parar de colocar limites naquele que é ilimitado. Agindo Deus, quem impedir? Agindo Deus, quem impedir? Nada pode impedir a Deus, irmão. Ele só está perguntando porque Ele quer saber o nível de entendimento. Porque conforme o nível de entendimento você vai receber. Só recebe quem entende. Só recebe quem é maduro. Só produz a 30, 60 e a 100 por 1 quem entendeu. Porque quem ainda não entendeu não pode viver algo extraordinário da parte de Deus. Sabe por que nós limitamos Jesus nos recursos? Porque ainda a gente não entendeu o princípio que Ele está tentando nos ensinar. Um dia Jesus chamando Pedro e falando assim: Pedro, eles estão discutindo aí sobre se é certo pagar imposto ou não é certo pagar imposto. O que você acha? Pedro olha para Jesus: Senhor, você falou, está falado na minha linguagem. Jesus fala assim: então vai lá fora, pega o anzol, lança ao mar, pega o primeiro peixe. Na boca do primeiro peixe vai ter 2 moedas. Pega o dinheiro, paga o meu imposto e o seu imposto. Fala comigo: o meu imposto e o seu imposto. A Bíblia, ela é rica em detalhes. Primeiro detalhe: tem que ter muita fé um pescador acreditar que quando lançasse o anzol ia pegar o primeiro peixe, na boca do primeiro peixe ia ter 2 moedas. Porque se o peixe abre a boca para morder o anzol, a moeda cai. Mas ele acreditou na palavra. Ele era pescador experiente, ele não era qualquer pessoa. Segunda coisa, ele diz assim, paga o meu imposto e depois o seu. Sabe o que Jesus está ensinando? Existem pessoas que ainda não entenderam o princípio de dizimar e ofertar na presença dele. Ele está dizendo o seguinte: primeiro o meu, depois o seu. Ele poderia falar assim, vai lá e paga o seu imposto e o meu. Ele poderia falar isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas ele vai falar: paga o meu e depois o seu. Porque quando você decidir fazer primeiro o meu, aí eu vou continuar fazendo o seu. Quando você decidir entregar primeiro o meu, aí eu vou continuar fazendo o seu. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós limitamos a Deus nos recursos, porque nós achamos que Deus não tem poder para derramar e abrir as comportas do céu sobre a nossa vida. E sabe por que nós não entendemos isso ainda? Porque nós estamos colocando primeiro o nosso e depois o dele. Mas é primeiro o dele e depois o nosso. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Deus, Ele é dono do ouro e da prata, irmão. Não limite Deus no recurso. Só Deus tem poder para fazer. Somos nós que paramos de acreditar que Deus tem poder e estamos limitando a Deus. E o interessante é que Jesus realiza o milagre. As coisas acontecem. Então Jesus manda os discípulos ir um pouco adiante no barco. E a Bíblia diz que Jesus vai vir andando sobre as águas. Marcos capítulo 6, 49 a 52. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Fala comigo assim: eles não entenderam. A Bíblia está dizendo que quando Jesus vem andando sobre as águas, eles não tinham entendido o milagre dos pães, por isso gritaram. A Bíblia está dizendo que eles estavam diante de um ambiente de milagre, e eles não entenderam o milagre. E todas as vezes que eu não entendo o que Deus está tentando fazer, preste atenção que isso aqui é muito poderoso e vai transformar a tua vida hoje. Todas as vezes que eu não entendo o que Jesus está tentando falar, é como se o ciclo se repetisse para que eu pudesse entender o que Ele está tentando me ensinar. A Bíblia vai falar sobre a primeira multiplicação dos peixes, sim ou não? E ela vai falar sobre a segunda multiplicação dos peixes. Porque eles não entenderam, e porque não entenderam, tiveram que passar de novo pelo teste. Quando você reprovava na escola, você tinha que refazer o teste, porque você precisava provar que você tinha entendido. A Bíblia vai dizer que mais uma vez eles estão diante de um lugar deserto, eles estão diante de um cenário, e Jesus faz uma pergunta: nós temos uma multidão, e agora o que faremos? Sabe qual é a resposta que eles dão? Senhor, o lugar é deserto, o que nós vamos fazer? Pergunta que eu te faço, você me responde: dá raiva dos discípulos, sim ou não? Dá raiva você ver essa história, sim ou não? A pergunta é: você fica com raiva de você porque todo dia 20 você está com medo de pagar o cartão, acha que não vai conseguir? Deus sempre faz acontecer, sim ou não? Toda vez você acha que não vai dar certo e Deus vem e aparece, sim ou não?
O problema é que nós não conseguimos crer que Deus tem poder para poder fazer algo na nossa vida. Então começamos a limitar a Deus. E quando limitamos a Deus, os ciclos se repetem até que nós venhamos entender: nada pode parar Deus, nada pode impedir o agir de Deus, irmão. Nós estamos repetindo ciclos da nossa vida, ciclos em relacionamentos, ciclos em partes da nossa história, porque nós estamos deixando de acreditar que Deus pode fazer. Eles não entenderam a primeira multiplicação, então eles passaram para a segunda. A gente está repetindo ciclos na nossa vida, ciclos em relacionamentos, ciclos em várias coisas, porque ainda não entendemos alguns pontos. Todo ano se repete a mesma coisa na tua história. Você já percebeu isso ou não? Todo ano é problema, todo ano no mês X é luta, todo ano no mês Y é problema. Toda vez você passa pelo mesmo caos, toda vez entra num relacionamento e sai, toda vez começa um relacionamento e acaba. Você ainda não percebeu que tem alguma coisa errada, você ainda não entendeu que Deus está tentando te corrigir no mesmo ponto que você caiu lá atrás. Até quando você vai continuar vivendo isso? Caminhando no mesmo ciclo. O Senhor me trouxe aqui para levantar um nível de entendimento, porque Deus quer fazer a 30, a 60 e a 100 por 1 na tua vida. Deus quer acelerar o processo. Já era para você estar pregando, já era para você estar vivendo grandes coisas, mas ainda está pegado às coisas do passado. Meu Deus, há um clamor do céu dizendo para você: eu quero transformar a tua história, eu quero curar a tua vida, eu quero mudar diagnósticos, eu quero fazer, mas você não está deixando Deus fluir naquilo que Deus quer fluir, e por isso está repetindo ciclos na sua vida. Eles não entenderam. Marcos 8,4, os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Aí a Bíblia diz que Jesus realiza mais uma vez o milagre, multiplica os pães mais uma vez. Aí vai lá de Marcos 8,4, vai lá para Marcos 8,14. Os discípulos esqueceram de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não entendem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de que quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Ei, Freedom, vocês ainda não entendem que a cidade de Americana Deus colocou na mão de vocês? Ei, Freedom, existe uma chave na mão de vocês, a chave que vai invadir e tirar tudo que o inferno tem tentado tomar dentro dessa cidade. Deus está entregando nas nossas mãos. Mas sabe por que a gente não avança às vezes? Porque a nossa preocupação é com o pão. A gente não consegue entender que Deus tem tanto poder, e a gente está mais focado no pão do que naquilo que Deus quer fazer através de nós. Jesus está ensinando: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, tomem cuidado com o fermento de Herodes. Sabe qual é o questionamento deles? Nossa, não esqueceu o pão. A nossa preocupação está mais no dinheiro, a nossa preocupação está mais em outras coisas do que naquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus quer ganhar essa cidade, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar o teu ministério. Pessoas serão curadas através das suas mãos nesse lugar. Há poder no nome de Jesus. O louvor dessa casa, a unção que há nesse lugar vai transformar pessoas. Mas qual é a nossa preocupação? Muitas vezes a nossa preocupação é com o pão. São com as coisas que Deus pode salar o dedo hoje e mudar a tua história. É cura que você quer? Eu tenho cura para você. É o casamento restaurado que você quer? Aqui tem. Mas sabe por que Deus ainda não está fazendo algumas coisas? Porque você ainda não entendeu que não é sobre pão que Ele está tentando falar com você. Ele está dizendo assim: filho, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é viver sobre uma vida de aparência, e o fermento de Herodes é viver na força do teu braço. Tem muita gente vivendo de aparência, mas está destruído por dentro. Mas ao invés de se render ao evangelho, está tentando misturar fermento no meio do pão, achando que só vai dar certo se eu manter uma postura de aparência. Às vezes o milagre que você precisa está por trás da vulnerabilidade que você não quer oferecer diante do altar de Deus. O
fermento de Herodes é o poder humano. Tem gente que acha que porque tem recurso, porque é bom, porque tem algumas coisas na vida, acha que tem poder humano. O evangelho de Deus não se dobra diante do poder humano. É o poder humano que se dobra diante do evangelho. Ele está dizendo assim: não é sobre pão que eu estou falando com vocês, é sobre um cuidado de entender que se vocês ficarem só atrás de pão, vivendo de aparência no poder humano, vocês não vão experimentar e não vão perceber os milagres que eu estou fazendo. Ei, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Existe um Deus todo-poderoso que pode mudar a história, que pode fazer o que quiser. Esse Deus está aqui hoje, esse Deus te convida, esse Deus te chama. Só Ele, só Ele. Mas tem coisas que a gente não está vivendo. A minha oração em 2026 é: Senhor, faz uma análise do meu coração, porque eu sei que tem grandes coisas para eu viver nesse ano. O que é que eu não entendi ainda que o Senhor está tentando falar? Irmão, Deus tem poder hoje para colocar o recurso de toda a terra no teu bolso hoje. Jesus tem poder hoje de entregar qualquer coisa na tua mão. Tudo que pedires em meu nome eu lhes darei. A pergunta é: por que eu não estou vivendo? É porque tem algum ponto que, se Deus entregar na minha mão aquilo que eu tanto desejo, aquilo que se chama bênção pode se transformar em morte na minha vida. Presta atenção que isso aqui é muito poderoso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui curado hoje. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se aproximando, em Lucas capítulo 5, ele se aproxima de Pedro. Pedro está lavando as redes naquele momento, porque na noite anterior ele tentou pescar e ele não pegou. Ele não pegou nada. Ele passou a noite inteira tentando pegar peixe e não pegou nada. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dele, pegando o seu barco emprestado, entrando dentro do teu barco. Jesus começou a ensinar. Fala comigo, ensinar. Tem coisas que Deus ainda não entregou na tua mão, senão você vai faltar da aula e você não vai entender o que Jesus está tentando te ensinar. É por isso que tem dores que permanecem, porque Deus está permanecendo com essa dor, porque vai te permanecer aqui dentro, até você entender que Ele é maior que a dor. E ainda que Ele te cure, nada é maior do que receber a presença. Não importa a dor, não importa a dificuldade, a presença é maior. A dor de Jó fez ele entender que antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando Jesus sobe no barco e começa a ensinar, quando Jesus está ali ensinando, sabe quem está ali parado, tendo que ouvir e aprendendo? Pedro, porque o barco era dele, tinha como ele ir embora? Claro que não. Imagina eu falar: pastor Silas, empresta a igreja para mim aí, que eu vou ficar aqui um tempo aqui ensinando. Falou: vamos embora, precisa fechar a igreja, vamos. Ele tem que ficar, ele que tem a chave. Pedro tinha que ficar lá no barco, lá sentado ouvindo. Meu Deus do céu, eu quero usar meu barco. O homem subiu aí, não para de falar, e eu preciso do meu barco. Enquanto Pedro estava ouvindo Jesus falar, as palavras do mestre estavam entrando dentro do coração dele. Ele estava entendendo algo poderoso da parte de Deus. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, entra no barco, vamos para um lugar mais profundo, lança a rede novamente. Sabe o que Pedro falou? Eu fiquei a noite inteira tentando pescar, não peguei nada, mas porque é o Senhor que está falando hoje, eu vou fazer mais uma vez. A Bíblia diz que ele entrou no barco. Jesus estava no barco, lançando a rede novamente. A Bíblia diz que ele pegou tal quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Tamanha era a quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Aí ele começou a fazer sinal para outros barcos pedindo ajuda, porque grande era a quantidade de peixes. Deixa eu te ensinar uma coisa, que se você entender isso hoje, a tua história vai ser transformada. Se Pedro tivesse realizado a pesca que Jesus estava no barco na noite anterior, o barco teria afundado e ele teria morrido. Existem bênçãos que Deus ainda não liberou sobre a tua vida, porque Jesus ainda não está no teu barco. E se Ele liberar, você vai afundar e vai morrer. Tem coisas que você ainda não recebeu, porque você ainda não entendeu que Jesus primeiro quer te ensinar para depois te entregar. Primeiro Ele quer que você aprenda para depois entregar para você. Porque se Ele entregar sem você aprender, você vai gerar mais prejuízo do que glória no reino dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? O Senhor me trouxe aqui debaixo de uma palavra, debaixo de uma liberação para a tua vida, dizendo: 2020 foi um ano difícil para você,
2021 você foi amassado, 2022 você chorou, 2023 Deus te lapidou, 2024 Deus foi moldando você, 2025 Deus foi trabalhando em você. Por quê? Para que em 2026 você falasse assim: agora eu entendi. Então fique preparado, porque as portas do céu estão abertas para que você comece a receber. Não porque você é bom, mas porque você entendeu que todo o processo que Deus construiu na tua vida era para que você não viesse morrer. Deus te amassou, Deus permitiu algumas dores, não porque Deus não gosta de você, mas porque Deus estava trabalhando em você. Ele estava moldando você para que em 2026 você começasse a viver o melhor ano da tua vida. Existem pessoas aqui que tentaram abrir empresa anos atrás e não conseguiram abrir empresa. Deus está me usando aqui para falar para você: pode ir dessa vez, porque dessa vez, ainda que você abra empresa, não é a empresa que vai ter você, é você que vai ter empresa agora. Porque se fosse lá atrás teria dado errado, mas hoje você está pronto e preparado, pode ir. Vai começar a acontecer rápido demais. Existem situações, projetos que você tinha no coração que não dava certo. Pastor, sempre tentei trabalhar nessa área e nunca deu certo. Sempre tentei ir, nunca deu certo. Sempre tentei fazer e nunca foi. Deus está dizendo: se você decidir ir agora e começar a fazer agora, depois que entendeu, as coisas vão começar a acontecer. Porque tudo que você não está vivendo é porque você ainda não entendeu. Sabe por que nessas terças roupas Deus começou fazendo alguns milagres na sua vida de forma rápida demais? Para você entender que o poder de Deus é ilimitado. E quando eu entendo que o poder de Deus é ilimitado, eu também entendo que eu sou filho. E ao entender que eu sou filho, eu também entendo que eu tenho um lugar de acesso ao meu Pai a qualquer momento. Essa noite é uma noite que eu preciso entender que o Deus que cura está aqui, que o Deus que transforma está aqui, que o Deus que realiza milagres está aqui, que o Deus Todo-Poderoso está aqui. E tem coisas que eu ainda não recebi, porque se eu recebesse antes me matava. Mas recebendo hoje, Deus vai mudar a minha história. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Os discípulos não entenderam a multiplicação dos pães. O que Jesus estava tentando explicar para os discípulos na multiplicação dos pães é uma coisa, e eu quero que você pratique essa coisa hoje, que nós vamos orar em cima disso. Jesus chama a multidão, ele chama os discípulos e fala assim: manda os discípulos se assentarem em grupos de 50 e de 100. Irmão, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você consegue imaginar o tanto de gente que tinha naquele lugar? Quem aqui, líder de acampamento, já tentou organizar os jovens dentro do acampamento alguma vez? Pastor, já tentou organizar? Vamos tirar uma foto com a igreja. Aí você vai tentar juntar a igreja, não consegue, dá aquele trabalho. Cadê o fulano para tirar foto? Correu, sumiu, chama não sei quem. Alguém já tentou organizar alguma coisa assim aqui? Irmão, povo de Deus, com fome, igreja, pessoal é desse jeito. Imagina 5.000 homens, fora mulheres e crianças, organizando em grupos de 50 e de 100. Imagina eles contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joaquim, volta aqui, você correu. Você estava no meu 49 aqui, você correu para lá. O Joaquim está aqui. Imagina 12 homens organizando 50 e 100, irmão. 3 horas, 4 horas, 5 horas para organizar isso aí. Agora imagina enquanto eles estão organizando, pastor Silas, a Bíblia vai dizer que um menino chegou com 5 pães e 2 peixes. Imagina os discípulos organizando o povo, olhando para trás e falando assim: cara, só tem 5 pães e 2 peixes. Já faz 2 horas que nós estamos organizando a fila aqui. Aí eles estão lá organizando, eles olham para trás: cara, ainda só tem 5 pães e 2 peixes. Meu Deus do céu, quando eu terminar de organizar isso aqui, na hora que nós for dar comida pro povo, o povo vai bater em nós. E eles estão organizando. E Jesus parado olhando. Do lado de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que Jesus está tentando ensinar para os discípulos que eles não entenderam? Mas que eu creio que nessa noite nós vamos entender? A ação vem antes do milagre. Sabe o que ele está falando? Primeiro começa a fazer, primeiro começa a trabalhar. Mas você olha para trás, só tem 5 pães e 2 peixes. Não tem problema, porque a multiplicação acontece no processo. A multiplicação não começa no início. Sabe o que ele está falando? Começa a organizar e começa a fazer, porque enquanto você organiza e faz, ainda que você olhe para trás, só tenha 5 pães e 2 peixinhos, saiba de uma coisa: na hora que partir o pão e na hora que começar a distribuir, vai multiplicar e ainda vai sobrar. Uma mulher, preste atenção, quando ela recebe uma semente em seu ventre, ela recebeu uma semente em seu ventre, ela já começa a se comportar como alguém que tem algo dentro dela, uma vida dentro dela. E o comportamento dela é de alguém que ainda não viu o bebê, mas já sente dentro de si que algo novo está por vir.
Sabe o que Deus está dizendo? Uma semente está sendo gerada no ventre da igreja. Uma semente do céu está sendo gerada no ventre da noiva. E toda mulher que já tem um bebê no ventre, ela começa a organizar o quartinho do bebê antes do bebê nascer. Ninguém espera o bebê nascer para começar a organizar. A gente organiza sabendo que já vai chegar. A ação vem antes do milagre. Você quer ver seu familiar aqui? Quem quer ver seu familiar aqui? Amém? Então já começa a vir, traz uma Bíblia, coloca do seu lado e alguém fala assim: quem está sentado aí? Pelos olhos da fé, meu marido está sentado aqui. Já já ele chega. Você que é solteiro, aleluia, tem Deus, vai falar nesse lugar. Coloca a Bíblia e fala assim: quem está sentado aqui? Minha futura esposa. Irmão, a ação vem antes do milagre. Jesus está tentando te ensinar. Se você ficar esperando as coisas acontecer para começar a se mover, está errado. Se mova e as coisas vão começar a acontecer. Os discípulos não entenderam a multiplicação dos peixes e dos pães, por isso repetiram o ciclo, por isso estavam vivendo a mesma coisa, por isso continuam vivendo sempre a mesma coisa. Sabe qual é o nosso problema? Estamos esperando Deus fazer para nós começarmos a nos mover. Deus está dizendo: se mova e eu vou fazer. Eu não sei qual é o movimento que você precisa fazer hoje, irmão, mas nós queremos ungir você aqui na frente. Nós queremos declarar sobre a tua vida que se você crê com fé, a semente foi lançada sobre você hoje. Basta você agora começar a viver como se a criança já viesse. Basta você começar a trazer à existência aquilo que não existia, como se já existisse. Abraão, ele creu e trouxe à existência aquilo que não existia, como se já existisse. Ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Não importa a realidade, não importa o lugar que eu vim, não importa o tempo que é, não importa o horário, não importa quanto eu tenho de recurso. Se eu creio que eu tenho uma palavra, então eu tenho tudo. E se eu tenho uma palavra, Deus vai realizar milagres na minha vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? A palavra para você é: pode tentar novamente, porque você não estava preparado lá atrás, mas hoje Deus está dizendo: eu te liberei, eu te aprovei, você foi aprovado, você entendeu a lição, está liberado para prosperar, está liberado para avançar, está liberado para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Você que quer receber uma oração, você que quer viver algo extraordinário com Deus, você que chegou aqui e entendeu aquilo que Deus tem para a tua vida, e o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você tem experimentado hoje. Se o Espírito Santo de Deus tem falado com você, pede licença para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso de um milagre. Eu entendi hoje que Deus tem algo para minha vida e eu não vou mais parar. Eu entendi que não é sobre pão que Ele estava falando comigo. Não é sobre pão. Deus tem poder para entregar o pão hoje para você, mas não é sobre pão, irmão. Existe algo poderoso da parte de Deus. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto nós ministramos essa canção, o altar do Senhor está aberto. Pede licença para